a viajante das palavras, tudo bom? Eu sou a Edvan Feu e estou aqui para o nosso Vivendo e Escrevendo, onde eu vou responder a pergunta de uma leitora. Ela perguntou sobre como é que é para publicar um livro. Ela tem ideia, ela tem vontade de publicar um livro, mas ela queria saber, na verdade, não é só como publicar. Ela quer saber sobre os detalhes, sobre os serviços, sobre todos os pormenores que acompanham o processo de publicação. Porque, é claro, você vê o livro pronto lá na livraria, aí você dá todo o crédito para o autor, mas você esquece que tem muita gente ainda trabalhando naquele livro. Então você tem a pré-produção, a produção e a pós-produção. E eu vou falar um pouquinho aqui se você tem vontade de publicar um livro ou se você quer saber como funciona a publicação de um livro. Tá? Você pode de repente não querer publicar, mas você de repente tem curiosidade de saber como é que funcionam os livros aí que você está comprando. Bom, para começar, você já tem, digamos assim, dois tipos de livros. Um é o livro nacional e o outro é o livro estrangeiro, que já chega aqui já meio pronto, já semi-pronto. Ele depende basicamente de uma tradução. Muitos livros que vêm de fora, ele já vem com filme, com seriado, com desenho, ele já vem com marketing pronto, então fica bem mais fácil de você trabalhar com ele. E por isso, muitas das editoras preferem trabalhar com autores internacionais. Mas vamos falar hoje do autor nacional, tá? Que eu acho que seria a maioria do interesse das pessoas, né, que estão assistindo agora esse vídeo, tá? Essa parte do autor nacional, ele sempre começa com a ideia, eu começo escrevendo. Sim, você começa escrevendo, mas lembre-se, você tem que escrever bem, ou seja, a língua portuguesa é importante e você precisa ter uma história coerente, uma história profissional. Você vai estar concorrendo com livros estrangeiros que tem toda uma estrutura para que eles fiquem daquele jeito. Você não tem essa estrutura, então você precisa ser o melhor possível. Existem cursos, tanto EAD, online, presenciais, com pessoas que entendem bem do mercado que podem te ajudar nisso. Então seria legal você de repente procurar um curso para melhorar a sua escrita. E você nunca vai estar bom o bastante. Eu mesma estou sempre comprando livros sobre como melhorar a escrever, como melhorar o processo criativo, como melhorar o processo de criar uma história, porque é assim que você vai se tornar cada vez melhor. Tá? Então começa por você. Você basicamente vai ter que se virar para ter uma boa história. E com isso, você vai ter pelo menos já o esqueleto do teu livro. Agora, a partir daí, como é que você faz? Você tem que procurar uma editora ou você pode escolher a autopublicação. Mesmo com a autopublicação, você vai precisar de uma editora para que ela tenha o selo, o ISBN, o CIP. São coisas mais técnicas que você, como autor iniciante, não vai saber fazer e, sinceramente, não vale a pena você aprender. É legal você passar isso para alguém que já saiba fazer e vai fazer muito melhor e muito mais rápido que você. Tá? Então, você, de qualquer maneira, vai precisar de uma editora. Nessa editora, vamos dizer, o que eles vão fazer pelo seu livro, se for uma editora que realmente vai abraçar o seu livro. Eu vou usar como exemplo o livro do Gabriel Maia, que vai sair dentro de algumas semanas, que é o Contos Sombrios de Fadas Vampíricas. É que a gente chama do livro das Fadas Sombrias, misturou os dois títulos, né? Que é um livro sobre um detetive, que é o Alighieri, e a sua secretária, a Fabiola, e eles juntos vão investigar casos que são muito esquisitos, casos estranhos, casos que ninguém consegue resolver a princípio. Esse livro chegou nas minhas mãos, é o primeiro livro do Gabriel, então ele chegou com errinhos de português, ele chegou com erros estruturais, erros de mensagem. Então o que ele precisava? Ele precisava mais do que uma revisora, ele precisava de uma mentoria, ele precisava de alguém que fosse trabalhando com ele todas as histórias para ver se ele estava passando a mensagem que ele queria passar. Isso requer paciência da sua parte. Eu gosto de trabalhar com o Gabriel, mas ele é uma pessoa que ele sabe que ele não quer um livro só, ele quer ser um escritor de vários livros. Ele tem vários livros já encaminhados, engatilhados, várias ideias. Então ele tem a paciência necessária para que o trabalho dele fique bom. Outros autores não têm essa paciência. Eles escrevem, eles acham que aquela primeira versão é perfeita, e eu entendo você, quando eu escrevi a minha primeira versão, que está na gaveta até hoje, de alguma história, eu achei que era o melhor livro do mundo, e ele não aceita que perca esse tempo com uma revisão ou aceita mudar alguma coisa. Esse é o tipo de escritor que geralmente está fadado ao fracasso. Então, se você
você tem essa tendência, e é uma tendência muito baseada no ego, já toma cuidado, você vai precisar mudar alguma coisa. Por outro lado, eu entendo que você não queira mudar o cerne da tua história, e você não deve. Se você acha que a mudança está chegando num ponto em que a história está virando outra, o personagem está virando outra, e você não concorda com a visão do editor, você tem todo o direito de não mudar, tem todo o direito de procurar outro editor ou simplesmente dizer não e ver o que acontece. Porque eu geralmente, quando eu trabalho com esse serviço de mentoria, e eu não faço isso profissionalmente, eu só estou fazendo isso pelo livro do Gabriel, porque ele é um grande amigo e porque eu realmente gostei da história dele, gostei do livro dele, mas eu não tenho tempo de pegar mentorias de outros trabalhos. Muita gente me pede para fazer leitura crítica, leitura beta, e eu não tenho como fazer isso, tá? Então, mas você vai encontrar isso numa... Já pensou em cobrar para fazer mentoria? Já, mas não é uma coisa que eu curta tanto. Que eu já tenho os meus livros, entendeu? Não sei se vocês já ouviram a pergunta do Paulo Zé, que aqui tá mó barulhão. Tá? Mas muita gente me pede o serviço de mentoria e o serviço de leitor crítico, que é o leitor profissional que vai ver todos os problemas da tua história, do teu livro, a palavra repetida, aliterismo, várias coisas que você precisa trabalhar para ele ficar profissional. É um trabalho caro, não é um trabalho barato, é um trabalho caro, é um trabalho que eu não pego, não faço, porque eu tenho outras coisas para fazer, né? Então eu também tenho essa questão de tempo. Mas você vai encontrar alguém que faça isso, especialmente no caso da editora não te oferecer isso. Tem muita editora que ela vai apenas publicar o seu livro, ela não vai revisar, ela não vai trabalhar na capa, ela não vai fazer uma leitura crítica, algumas não vão nem ler. Então ela vai só botar o teu livro ali no formato físico e entregar para você, ela não vai nem distribuir. Então existem editoras que fazem esse trabalho, que é um trabalho gráfico praticamente. E existem editoras que vão trabalhar no teu livro como ele deve ser trabalhado. Você precisa saber o que você quer. Se você vai pegar uma editora que é só um trabalho gráfico, aí é interessante que você procure leitores betas, que a gente chama. Ou seja, joga teu texto na internet, tem o Wattpad, tem blog, e começa a ver a reação das pessoas. Vai publicando capítulo a capítulo, vê se elas gostam, se elas curtem, vê as opiniões e as sugestões que elas dão. Você não tem que acatar, mas você precisa ouvi-las. Você precisa saber se você está passando a mensagem que você realmente gostaria de estar passando para o teu leitor. Tá? Então esse é um papel, é o papel que a gente chama que é o papel da mentoria ou do leitor crítico. Tem o revisor, mas o revisor ele vai revisar o português, ele vai revisar se tem muita palavra repetida, ele vai revisar pontuação, enfim, ele vai revisar coisas normais para o teu português ficar legal, tá bom? Nós temos também o diagramador ou o designer. O diagramador, ele vai transformar aquele monte de doc que você fez em um livro bonitinho, onde ele vai colocar o título, o subtítulo, o número de páginas, firulas, desenhos se tiver. E nós temos o capista, que vai fazer a parte das capas, das orelhas. E o editor, na verdade, ele vai coordenar isso tudo. Ele vai ver o que fica melhor para o seu livro. Isso é um trabalho de pré-produção, produção, e aí vem o trabalho de pós-produção. Uma vez que o teu livro está impresso, está bonitinho, e já se escolheu o papel, vai ser pólen, vai ser offset, vai ser a capa cartonada, a capa dura, vai ser uma capa com efeito, vai ser simples, vai ter ilustração, vai ser foto, enfim, você vai ver tudo isso, e aí quando o teu livro finalmente está pronto para a gráfica, ou já está saindo da gráfica, aí você tem a pós-produção. O que é a pós-produção? Você tem que vender o seu livro, você tem que distribuir o seu livro, você tem que fazer com que as pessoas conheçam o seu livro, talvez enviar alguns exemplares para blogs, talvez enviar para pessoas que sejam, que possam, de repente, dar uma opinião interessante sobre o seu livro para o público deles, para jornais, para revistas, enfim, para o que você puder mandar. E é claro, participar de feiras, participar de Bienal, tentar de repente fazer uma tarde de autógrafos, um bate-papo com o autor. Lembre-se, você como autor, especialmente aqui no Brasil, você tem que ser um showman, você tem que ser o autor-man, porque você precisa ter contato com o seu público. Você não tem filme, você não tem seriado, você não tem desenho animado, você precisa que essas pessoas saibam quem você é, sem nada disso. E para isso você tem que ter um certo contato com elas. Então seria legal você ter redes sociais, você poder postar muita coisa, e ter canal no YouTube, e ir a quem tem canal. Ou seja, isso é só uma palhinha de tudo que você precisa para publicar um livro.
tá bom? Depois eu volto com mais coisas interessantes que você pode fazer sobre publicar livros e também sobre livros que você gostaria de... Eu errei, depois eu volto, tá? Depois eu volto com mais coisas para o nosso Vivendo e Escrevendo. Um beijo!